E sem dúvida nenhuma, esses três tipos de celulares são os piores que chegam em uma assistência técnica. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da NiceCell AssistTech e hoje eu vou estar falando sobre três tipos de celulares que de longe são os piores que chegam em uma assistência técnica. Pessoal, esses três tipos de celulares que eu vou estar falando hoje são os que mais vão te dar dor de cabeça e que você precisa ter cuidado com eles, porque senão você pode ter muito prejuízo. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui, porque eu estou sempre trazendo várias dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. E só lembrando, se você ainda não me segue lá no Instagram, é @NiceCellAssistTech. Eu estou postando bastante conteúdo por lá e também estou conversando bastante com o pessoal por lá. Então me segue lá, porque vai ser legal para você, tá ok? Agora sim, vamos continuar pro vídeo. Só lembrando, pessoal, nesse vídeo eu não vou estar falando sobre marca ou sobre modelo de aparelho, até porque isso poderia ocasionar algum tipo de processo ou alguma coisa para mim. Então não vou estar falando sobre marca, sobre empresa ou sobre modelo. Porém eu tenho certeza que as informações desse vídeo podem te ajudar bastante. Então agora, sem ficar enrolando, vamos lá. Primeiro tipo, celular zumbi. Celular zumbi, pessoal, é aquele celular que o cliente não desiste dele, porém ele já passou um pouco do prazo de uso. O aparelho ele tá, assim, vamos dizer que o aparelho está realmente velho e já não tem mais como consertar o aparelho e o cliente não desiste dele. Em muitos casos você vai pegar, a bateria vai estar inchada, a tela vai estar trincada, em alguns casos a tampa já não vai mais estar encaixando, a placa do aparelho ela já está oxidada, está meio gasta e você nota só de olhar que o aparelho já não vale mais tanto a pena assim consertar. Porém, o cliente não desiste desse aparelho. Ele quer porque quer consertar esse aparelho, porque muitas vezes tem valor sentimental ou porque muitas vezes o cliente atualmente não está tendo condições de estar fazendo a troca de um aparelho por um mais novo. Então, pessoal, o cliente não vai desistir daquele aparelho. O único ponto ruim é que pra gente que é técnico, acaba sendo um problema muito grande, porque um celular assim, normalmente ele não vai ter só um problema. E normalmente, mesmo que ele tenha só um problema, ele vai começar a acarretar vários outros problemas depois de algum tempo. Logo, o cliente vai achar que foi só porque você mexeu. Então você troca uma tela, começa a parar vibracal, começa a parar alto-falante, começa a desligar sozinho, começa a acontecer um monte de coisa que tecnicamente não foi você que causou, mas porque já tem um tempo de uso avançado, pessoal. E nesse caso, muitas vezes, o cliente não desiste do aparelho e o aparelho vai dando defeito e a gente vai tendo que consertar e ficar lá casado com o aparelho a vida toda arrumando esse aparelho. E pessoal, eu não estou falando aqui de um aparelho que tem um tempo de uso avançado, 2, 3, 5, 10 anos. Não é em si o tempo que você tem o aparelho, mas sim a forma como você usa ele. Por exemplo, a minha mãe ela tem um aparelho, já vai fazer 3 ou 4 anos. O mesmo aparelho que ela tem desde que ela começou a usar. Pessoal, ela nunca trocou de aparelho e o aparelho funciona perfeitamente. Tá melhor que o meu celular. Porém, o meu celular é um celular mais novo que o da minha mãe e ainda assim ele dá umas travadas, ele deixa na mão de vez em quando e ele apresenta alguns defeitos. Ou seja, não é o aparelho que você utiliza pelo tempo que você utiliza, mas sim o aparelho que você utiliza da forma como você utiliza. Se você é uma pessoa que derruba bastante, se você é uma pessoa que tem o costume de usar ele colado no seu corpo, seja uma mulher no caso no sutiã aqui no seio, ou um homem aqui na cintura, ou uma própria mulher mesmo na cintura, ou se você usa ele colado ou em algum bolso aqui da calça, você costuma suar bastante, acaba entrando suor dentro do aparelho e isso vai oxidando a placa. Essas oxidações, pessoal, acabam diminuindo o tempo de vida útil da sua placa, o que significa que ela vai dar defeito mais cedo. Outro ponto importante é que se você é um Uber, caminhoneiro ou alguma coisa do tipo, e você deixa seu celular o dia todo ali no suporte, pegando o sol diretamente nele, você também diminui o tempo de vida útil da sua bateria e consequentemente da sua placa, porque seu aparelho está aquecendo ali 24 horas por dia. E assim como eu dei esses dois exemplos, existem vários outros exemplos. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de jogar, fica com ele ali na tomada jogando o dia todo, também vai diminuir o tempo de vida útil da sua bateria e também do seu aparelho. Então assim, não é exatamente o celular que você utiliza pelo tempo que você utiliza. Você pode ter um aparelho por 10 anos e ele ser mais novo do que o aparelho que uma pessoa tem há 3, 4 meses. Vai tudo da forma como você utiliza o seu aparelho, porque isso vai afetar diretamente o tempo de vida útil da sua placa e da sua bateria também. Segundo tipo de celular, celular de cliente técnico. Como assim, Renan? Muitas vezes, pessoal, o nosso cliente, ele acha que ele consegue arrumar o aparelho dele. E não tem nada de errado com isso. Muita gente vê vídeo e acha que realmente é fácil e que dá pra fazer. O único problema é que tem alguns clientes que eles não têm a mão muito mole. Isso significa que eles são um pouco descuidados, pessoal. Em alguns casos, os clientes perdem parafusos, os clientes perdem flex, os clientes perdem muita coisa que não poderia ser perdido daquele aparelho. Então, no caso, muitas vezes, quando você pega o celular de um cliente que tentou consertar e não dá certo, você vai ter muito problema com esse aparelho. Porque em alguns casos, o seu cliente ele pode ter colocado um parafuso no lugar errado, ele pode ter perdido um flex, ele pode ter colocado uma coisa onde não era para colocar, ele pode ter colocado uma chave, uma espátula ou várias outras coisas na placa que não poderia ter sido colocada no caso. Então muitas vezes, pessoal, você pegar o aparelho de um cliente que achou que conseguia consertar e no final não conseguiu e traz para você, vai ser uma dor de cabeça gigante, porque você pode ter que encontrar peça, encontrar parafuso, encontrar várias coisas que o seu cliente perdeu e também você vai ter que estar vendo se ele ocasionou algum defeito ou não no aparelho, porque em muitos casos ele abre para consertar e não consegue. Logo ele traz para você achando que só estava com aquele
defeito inicial. Porém, quando ele abriu, ele acabou ocasionando acidentalmente mais um defeito. E logo vai sobrar para você se você não souber fazer análise desse aparelho. Então a dica aqui, pessoal, é a seguinte: sempre que você receber um aparelho de um cliente que não conseguiu consertar, que foi tentar fazer o reparo e não conseguiu, primeiro faz uma análise no aparelho. Não faz diretamente a troca da peça que o cliente tentou fazer, porque senão você pode acabar tendo um prejuízo depois. Porque muitas vezes, pessoal, os clientes, eles não têm a mesma noção que a gente tem. Então, é normal eles terem um descuido na hora de abrir o aparelho, acabar danificando ou quebrando alguma coisa e não perceber. Então, cabe a nós estar observando para ver se realmente aconteceu alguma coisa a mais ou não. E agora a gente vai chegar para o terceiro e último tipo, que é de longe o pior tipo de celular que você vai pegar na sua bancada, que é o celular viajante. O que é o celular viajante? O celular viajante, pessoal, é o celular que já passou por diversas bancadas aí na sua região ou em outras regiões também. Vamos supor que o cliente ele tem um defeito aqui, ó, no vibracal desse aparelho. O vibracal não funciona e ele precisa que funcione. Então ele vai numa assistência, a pessoa mexe e diz que não deu certo. Depois ele vai em outra, a pessoa mexe e diz que não deu certo. Depois ele vai em outra, a pessoa mexe e diz que não deu certo. O que acontece? Muitas vezes, pessoal, esses vários técnicos que mexeram no aparelho, cada um deles achou que o problema era em um lugar. Logo, ele foi lá e adicionou calor na placa e acabou ocasionando um segundo defeito. Aí levou para o segundo técnico. Esse segundo técnico achou que o defeito era em outro setor e adicionou calor na placa. E isso gera um terceiro defeito. Logo, ele leva para um terceiro técnico. Esse terceiro técnico acha que o defeito é em outro lugar, vai lá e troca uma peça que não tem nada a ver com o defeito. Logo, acaba ocasionando mais um defeito no aparelho. Pessoal, só lembrando, eu não estou criticando ninguém, mas a verdade é que realmente acontece isso. Eu pego diversas vezes aparelhos aqui na minha bancada que já foi bem mexido por outros lojistas. Muitas vezes, cada técnico vai achando que é um defeito e eles vão tentando fazer o reparo. Um aquece, o outro deixa pasta, o outro queima uma parte da trilha, o outro arranca, o outro faz isso, o outro faz aquilo, e acaba, pessoal, ficando muito mexido esse aparelho, que quando chega na nossa bancada, é tanto problema que fica difícil você conseguir mexer no problema que era originalmente. Você não consegue achar o primeiro problema, porque antes de você achar o primeiro, você tem que resolver mais 3 ou 4 problemas que foram causados antes. Então a dica aqui, pessoal, é a seguinte: se você pegou um aparelho que está muito mexido, que está cheio de pasta, que está oxidado, que está queimado, que está faltando componentes, primeiro faça uma análise pessoal e veja se para você vai valer a pena consertar esse aparelho. Porque senão, muitas vezes você resolve um problema do cliente e tem mais 5, 6 problemas. Logo você vai ter que ficar resolvendo problema atrás de problema para o seu cliente, sendo que não foi você que causou. Então se você pegou uma placa aqui que está muito mexida, muito sambada, dá uma olhada nela. Ah, tá faltando isso, tá faltando isso, tá faltando isso, eu tô notando que tem isso, isso, isso. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou informar o meu cliente. Olha, o seu celular tá assim, 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 e pode ser que ele tenha esse problema, e além disso também pode ser que tenha outros problemas que eu só vou conseguir ver se eu ligar o seu aparelho. Ou seja, eu não sei se é tão viável para você consertar esse aparelho. Porém, a minha obrigação está passando para você que por toda a sua conta e risco, eu só vou estar resolvendo um problema desse aparelho. Se tiver mais algum outro problema, no caso não é a minha responsabilidade. Porque dessa forma, pessoal, você pode estar se livrando de vários outros problemas que possam ter sido causados antes e você está se resguardando contra qualquer outro defeito que o cliente possa achar que foi você que causou no aparelho dele. E bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Obrigado por ter assistido, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!